Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Essa é a terceira parte da série Escatologia, segundo escreveu Lucas. Nesta oportunidade estaremos tratando da grande tribulação, o último sinal que antecede imediatamente a volta de Cristo. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Antes de entrarmos no texto, nós vamos falar lá em Lucas 21, nós vamos fazer alguns comentários aqui pertinentes, né? Nós vamos falar de alegorias e de algumas alusões que a Bíblia traz no Antigo Testamento a respeito do que vai ser a grande tribulação, dando em algumas passagens ideia de que viria um sofrimento tal como este relatado lá no Apocalipse. E aí nós vamos, antes de entrar no texto, fazer isso, falar de algumas alusões e alegorias que estão lá no Antigo Testamento. Começando pelo Gênesis, né? Nós temos lá o dilúvio, que é muito conhecido, muito falado, e temos também a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que são tidos como uma alegoria, né? Uma alusão do que vai ser a grande tribulação. Nós temos também as pragas do Egito. As pragas do Egito lá, que são desferidas por Deus na terra do Egito, para libertar o povo de Israel da terra do Egito, do jugo de Faraó. Então as pragas, né, que foram despejadas no Egito também são uma alegoria do que vai ser a grande tribulação. Outra passagem, outra alegoria que nós podemos trazer também como alegoria, não é muito comentado, mas pode ser tratado como uma alegoria também, é a entrada dos filhos de Israel na terra de Canaã, onde eles vencem os seus inimigos, né, através do braço, onde Deus, através da liderança de Josué, julga aquelas nações ali e entrega a terra de Canaã aos filhos de Israel. E aí nós temos também passagens que, como por exemplo, nos dias de Elias, aquela chuva, né, a seca que teve de 3 anos e meio. Voltando para o Gênesis, tem também os dias de José, onde tem ali 7 anos de fartura, né, na terra do Egito, que são sucedidos de 7 anos de fome gravíssima, como relata o texto bíblico. Vale a pena nós vermos essa questão aí de José, né, que é uma alegoria muito clara, né, do que vai ser a grande tribulação. Fica lá no Gênesis, livro do Gênesis, no capítulo de número 41. Do 25 ao 32, que diz assim: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tem dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, semelhante ao que o Senhor Jesus disse, né, comparando os dias de Noé com um tempo de prosperidade e também os dias de Ló, seguido de uma aflição grande, né? Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, aqui no verso 31, o relato é o quê? Que a fome no Egito seria gravíssima.
e que eles não rapidamente se esqueceriam do tempo da prosperidade por conta daquela tal fome que viria, né? Então, aqui é uma alusão clara do que vai ser a grande tribulação, uma alegoria. Por conta do relato bíblico dizer, né, do texto bíblico dizer, que não haverá um tempo que se há de comparar com esse tempo que será a grande tribulação. O tempo de angústia vai ser tal como nunca houve na terra, né? Um tempo de angústia incomparável. Então, rapidamente, quando começar a grande tribulação, as pessoas vão se esquecer daqueles dias de prosperidades anteriores, porque a destruição, a angústia, a aflição que vai vir sobre a terra vai ser gravíssima. Então, aqui nós temos os dias de José, né, no Egito ali como uma alegoria clara. Nós temos também as pragas do Egito, que vai lá as pragas do Egito, faz menção lá no Êxodo, né, do capítulo 7 até o capítulo 12, que tem ligação, traz uma ideia do que vão ser as pragas do Apocalipse. Os dias de Elias já falei, e também tem aquela fome que Eliseu, no capítulo 8 de 2 Reis, relata a mulher de Sune, né, pede que ela saia dali, daquela região, e vá peregrinar em outro lugar, porque Deus chamou a fome aquele lugar por 7 anos, né? Então, ali houve 7 anos de fome naquela terra, grande aperto. E isso é uma ideia do que será a grande tribulação. Vamos lá também para Daniel, onde aí nós temos a primeira citação literal, clara e objetiva, desse tempo que há de vir sobre a terra. Que diz assim: naquele tempo, Daniel 12, verso 1, que diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aqui nós temos aqui a primeira citação literal no Antigo Testamento a respeito da grande tribulação. Vamos para o Novo Testamento, lá em Mateus, onde há mais uma citação importante, para depois nós entrarmos lá em Lucas, no capítulo número 21. Mateus 24. A partir do verso 21, que diz: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mais uma citação literal aqui da grande tribulação, comparando esses dias com dias, não comparando, né, citando esses dias como os dias incomparáveis de aflição. Dias onde vai haver grande aperto e angústia na terra, né? Agora sim, nós vamos lá para Lucas, no capítulo de número 21. A partir do verso 25, nós vamos ler. Lembrando que nós vamos deixar um adendo aqui nesse vídeo a respeito dos escritos. Nós fizemos uma série a respeito a partir de Mateus, no capítulo de número 24, 25, onde ele tem um sermão profético. Nós estamos falando de Lucas agora, no capítulo, falando no 17, vamos falar no 21. E futuramente, provavelmente, nós vamos estar, possivelmente nós estaremos falando dos demais escritos dos apóstolos. E nós vamos entender que eles são concordantes. Não há divergência entre os escritos de todos os apóstolos a respeito da escatologia, do que vai ser, o que vai suceder nos últimos dias, como vai ser a volta de Cristo, quais são os principais sinais. Eles são concordantes, não há discordância entre os apóstolos. Isso que nós vamos destacar aqui quando nós estivermos tratando do assunto. Assim como é na escatologia em todos os assuntos, né? Em todos os assuntos bíblicos eles são concordantes, não há divergência entre os apóstolos, não há divergência entre um escrito e outro, entre um livro e outro.
em qualquer aspecto da teologia, vale nós salientarmos isso aqui. Vamos destacar essa questão para quando nós entrarmos nos escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, falando de escatologia, de Pedro, nós vamos ver que eles são concordantes, que eles não divergem em nada, para blindar aí nosso estudo de qualquer equívoco teológico que possa ocorrer. Lucas, no capítulo de número 21, a partir do verso 25, Lucas começa aqui a escrever a respeito da grande tribulação. E ele diz assim, e escreve assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então nós vemos aqui nesses dois versos, Lucas ele é bem objetivo, ele já tratando desse período, né? Aqui Lucas, ao que se entende, ele está tratando já no final, quando Cristo já estiver próximo de voltar. Então ele trata aqui somente desses dois versos, ele é bem objetivo. Quem trata do assunto com mais clareza, com mais detalhes, é o livro do Apocalipse, né? E alguns escritos do apóstolo Paulo, de Pedro e tudo mais. Lucas, ele se detém nesses dois versos, né? Pela objetividade do texto. E o que nós vamos depender nesse texto aqui? Nós vamos falar, continuar sustentando as ideias que foram mencionadas no princípio, de que não haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. E que também nós temos que deixar claro aqui que a volta de Cristo e a grande tribulação e a volta de Cristo não vai ser uma surpresa para os discípulos, para os cristãos, para aqueles que de fato servem a Cristo. Mas vai ser uma surpresa para os incrédulos, né? Aquele que não crê no Evangelho, não crê na palavra de Deus. Esses sim vão ser pegos de surpresa. Por que os cristãos não vão ser pegos de surpresa? Porque eles têm os escritos, eles têm os ensinos claros bíblicos que não dão a ideia de que vai ser uma surpresa para o crente a volta de Cristo. E aí ele segue no verso 27 dizendo: E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vejamos aqui, ele diz o quê? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, aqui já é um sinal que Cristo nos dá, de que quando os discípulos percebessem os dias de Ló e dia de Noé, e mais especificamente aqui a grande tribulação, essa grande angústia, que eles levantassem a cabeça, porque a vossa redenção está próxima, né? A redenção é o que? A redenção é o que aqui? É a redenção do corpo, né? Talvez tenha relação lá com o que Paulo escreve aos Romanos sobre a expectativa da criação em ser redimida, né? E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, sabeis vós mesmos, vendo-as, que está já perto o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Aí nós também usamos a lógica aqui para entender do porquê que a igreja vai estar na terra quando ocorrerem os dias de Ló, os dias de Noé, e quando ocorrer também a grande tribulação. Porque ele diz aqui, ele enfatiza: assim também vós, quando virdes estas coisas. Então os crentes vão ver estas coisas, a grande tribulação. Sabei que o reino de Deus está perto. E eles deverão entender que Cristo está voltando, que Cristo está perto quando estiver em andamento a grande tribulação, que é o grande sinal que antecede a volta de Cristo.
Em verdade vos digo, não passará esta geração, até que tudo aconteça. Vejamos também porque não vai ser uma surpresa. Por quê? Né? Cristo, né, como é de conhecimento de todos, ele não deu data. Ele não falou vai ser dia tal, do mês tal, no ano tal. Ele não deu uma data, mas ele deu sinais. Ele deu o quê? A estação em que ocorreria a volta dele. E que estação é? Como nós podemos entender isso? Nós fazendo a relação entre a geração e os sinais. A geração que contemplar estes sinais é a estação, é a geração que vai contemplar a volta de Cristo. Vou repetir o verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Então, a geração que contemplar os dias de Ló, de Noé e a grande tribulação é a geração que vai contemplar a volta de Cristo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui ele deixa uma advertência para que os cristãos andassem vigilantes, para quando eles esses sinais começarem a acontecer, eles perceberem pelos sinais que Cristo estava perto. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E aqui nós vemos o fator surpresa. Por que vai ser, quem que vai ser pego de surpresa? Aqueles que não estiverem em Cristo, os que não creram no Evangelho, os que não creram na pregação do Evangelho, os que sequer estão esperando a volta de Cristo, né? Para esses vai ser, obviamente, uma surpresa. Eles não creem no Evangelho, eles não creem na volta de Cristo, eles talvez nem sequer tenham estudado ou estudaram errado a volta de Cristo, ou sequer tenham uma escatologia para estudar. Eles vão ser pegos de surpresa. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava um monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo, para o ouvir. E aqui nós encerramos a leitura. Nós vamos ver aqui, destacar também aqui que Lucas ele é bem prático, ele é objetivo, ele trata de uma forma muito clara o assunto. Né? Mateus ele junta o assunto ali todo no capítulo número 24, mas Lucas ele distribui, né? Ele fala de uma parte lá no Lucas 17 e a outra parte está aqui no Lucas 21. 17 ele trata do que vai anteceder a grande tribulação, 21 ele trata da grande tribulação que antecede a volta de Cristo. Né? Então, aqui nós ficamos com mais esse relato escatológico, mas aqui no livro de Lucas, né, a partir do que escreveu Lucas sobre o assunto, dando mais luz sobre o assunto, né, sobre a escatologia cristã e do que vai ser a volta de Cristo. Futuramente, possivelmente, nós estaremos tratando do assunto a partir dos escritos dos outros apóstolos, Paulo, Pedro, João e o que todos os apóstolos aí escreveram a respeito do fim dos tempos, né, do fim do mundo e da volta de Cristo. Aqui nós encerramos o assunto. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Nós encerramos aqui a série nesse terceiro vídeo da escatologia segundo escreveu Lucas. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, curta, compartilhe e vem para Cristo.